Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Jânio na área. A dica de hoje é em relação a como formatar os títulos de sessões dos trabalhos de vocês, pode ser TCC, monografia, de modo geral. Além disso, vou mostrar como construir um sumário, lista de figura e lista de tabela. Então vamos lá. Estou utilizando aqui o Word 2019, então caso você esteja usando uma versão anterior, tem as mesmas funções, o que pode mudar é a aba onde ela se encontra, mudar alguma questão mesmo de layout do próprio programa. Todas essas funções já existem em versões anteriores, então vamos lá. Peguei aqui um dos meus documentos, que tem todas essas partes obrigatórias de uma monografia, e vamos diretamente aqui para a introdução. Primeiramente vou formatar os títulos de sessões das partes textuais. Então a parte textual de um trabalho, ela inicia a partir da introdução. Como já mostrado no vídeo anterior, recomendo que assistam, eu mostrei como fazer essa formatação do texto, usando apenas alguns cliques. E hoje nós vamos ver a questão dos títulos. Primeiramente vamos ver o que fala a ABNT. Vamos ver aqui nossas normas técnicas, que diz o seguinte: sessões. Então, deve ser utilizado em algarismo arábico na numeração, deve se limitar a numeração progressiva até a quinária, ou seja, no máximo 5 sessões, primária, secundária, terciária, quaternária e quinária. Não pode ser utilizado ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer outro sinal que podem separar a seção do seu número. Isso aqui é um ponto fundamental onde há vários e vários equívocos. Todas as seções devem conter um texto relacionado a ela. Indicativo de seções primárias deve ser grafado em número inteiro, a partir de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. São indicativos de seções primárias. O indicativo de seção secundária é constituído pelo número da seção primária a que pertence, seguida do número que lhe for atribuído na sequência do assunto e separado por ponto. Então o ponto ele separa o número 1 do número 1.1. Então o ponto separa esse primeiro número do segundo número. Porém, entre o número final e o texto, no caso o título mesmo, as palavras que constituem o título, não há essa separação por número. Então vai repetir esse mesmo processo em todas as outras. E aqui a BNT traz um exemplo bem legal: seção primária, secundária, terciária, quaternária e quinária. Então tá aqui o exemplo certinho: 1, 1.1, 1.2, 1.3 e por aí em diante. Errata, agradecimento, lista de ilustrações, lista de tabela, lista de abreviações, sigla, lista de símbolos, resumo, sumário, referências, glossários, apêndice, anexo e índice devem ser centralizados e não numerados, com o mesmo destaque tipográfico utilizado na seção primária. Então, o destaque tipográfico que eu utilizar na primária, eu vou ter que utilizar em todos esses outros itens aqui. Outro ponto importante que título com indicação numérica que ocupe mais de uma linha deve ser a partir da segunda linha alinhado abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente de forma hierárquica da primeira à quinária. Podem ser utilizados os recursos gráficos de maiúsculo, negrito, itálico ou sublinhado e outros que acharem necessário para fazer essa diferenciação. Então aqui a BNT ela não fala, olha, o primeiro tem que ser negrito, o segundo tem que ser sem negrito. Não, ele fala que tem que ser diferente e tem que seguir uma certa hierarquia. Vou mostrar um exemplo muito aplicável que dá para ser utilizado, que a maioria das instituições utilizam. Voltando para o texto. Então, se foi dito que existem títulos que devem ser formatados, porém, eles não apresentam números. Vou formatar exatamente esse. Está aqui, considerar nossa capa e contracapa como ok. Agradecimento é um dos títulos. Deve ser formatado, porém sem apresentar número, então está aqui os agradecimentos. Lembrando que eu não vou marcar isso como título, porque não pode aparecer no sumário. Então tudo que eu marco como título vai aparecer no nosso sumário. Vamos ver mais adiante. Eu vou só alinhar aqui, Pede que seja alinhado ao centro, centralizado. Vou justificar esse meu. Alinhar aqui também, justificar aqui esse outro resumo. Beleza, lista de figuras. Centralizado negrito. Lista de tabela já estava centralizada, vou só colocar negrito. Nosso sumário, centralizado negrito. Então, fala que esses títulos têm que ser centralizados e deve usar a mesma tipografia
utilizado lá no nosso título primário. Então chegamos aqui na introdução, de fato, e vamos iniciar a nossa formatação desses títulos e agora numerados. Então nosso primeiro título é a introdução. Eu vou utilizar a seguinte formatação. Então, como já mostrado em vídeos anteriores, vou aqui e selecionar o estilo título 1. Vou aqui em modificar só para eu conferir se está ok. Arial 12, opa, justificado. Eu vou usar essa seguinte formatação. Além do negrito, vou utilizar negrito e maiúsculo. E vou colocar o número 1. Muitos erram colocando um ponto ou um traço. A BNT, não sou eu, é a BNT que está dizendo que isso não deve ser utilizado. Ponto, hífen e travessão, como já lido, não podem ser utilizados para dividir o número e a seção. Então, o correto é apenas o número. Ah, professor, mas o Word tem essa opção aqui, ó, numerar. Beleza, podemos fazer por ela também. Então, deixa eu apagar aqui. Vou numerar aqui pelo Word. Notem que a numeração aqui do Word, ela já vem com esse pontinho, que é o errado. Então, nós podemos tirar, indo aqui na setinha, definir novo formato de número e excluir esse pontinho aqui do formato do número. Aqui está me indicando que essas alterações no formato vai se repetir em todos os títulos 1. Beleza, é isso que eu quero mesmo, desejo continuar. E agora está marcado lá como numeral e sem o ponto. Notem, quando eu seleciono aqui, que não se inicia no início da margem, reto com a margem, junto à margem. Vou pegar e arrastar para deixar isso junto à margem, como deve ser. Vou pegar aqui, beleza, e vou pegar aqui, ok. E temos agora material e métodos. Ele vai ser um título 1. Notaram? Assim que eu selecionei título 1, já foi o número, já está tudo ok. Vou apenas colocar o maiúsculo. Considere que a BNT também preconiza que títulos primários devem iniciar em páginas separadas. Então, vou fazer essa quebra de página ali. Então, aqui nos deparamos com títulos secundários e um título ternário. Então, vou colocar o título secundário, logicamente, título 2. Nossa, centralizou. Vou aqui modificar, vou fazer exatamente as alterações necessárias para que ele se torne um título 2 dentro do padrão de um título 2. Título secundário, vou utilizar apenas maiúsculo, sem negritos. Estilos tipográficos distintos. Faltou numeração. Se eu apertar aqui em numerar, o que aconteceu? Somou como 3 e não como 2.1, que é o correto. Então, vou voltar aqui, dar um Ctrl Z. Vou colocar manualmente 2.1. Vou selecionar esse aqui e vou lá numerar. Notem que agora já apareceu aqui o formato como numeral e com os dois. Então, o sistema do Word já entendeu que eu quero que apareça nessa sequência. Notem também que modificou essa formatação. Então, eu vou ter que fazer os ajustes como foi feito anteriormente. Vou colocar aqui junto à margem. Da mesma forma aqui. Ok, formatados produtos químicos. Então, considere esse aqui, eu coloquei exatamente essa sequência aqui para a gente ter uma ideia dos níveis. Então, considere isso aqui como um terciário. Ponto 1, ponto 1. Espaço. Farei a mesma jogada aqui. Pronto, foi aqui. Tem uma formatação itálico, então tira isso, né? O Word, ele tem algumas formatações que nós temos que fazer essas adequações. Então, em vez de vir aqui e apertar no título 3 e fazer aquelas modificações como já mostrei, vou mostrar outra opção, que eu vou com o botão direito e atualizar o título 3 correspondente à seção selecionada. Então, o título 3, ele já entendeu que tem que ser desta forma. Vou utilizar um negrito aqui também. E aí fica dessa forma: primário, maiúsculo negrito; secundária, só maiúsculo sem negrito; ternária, negrito sem utilizar o maiúsculo. Vamos lá então, temos aqui um planejamento experimental, está dentro de materiais? Não, então ele é secundário.
A questão dos títulos ali, ele só não vai a formatação do maiúsculo, que é minúsculo. Os outros tipos de formatação, que é negrito, não é negrito, tamanho, isso vai automaticamente. Então tem que fazer alguns ajustes. A numeração já veio certinho, né? Só quebrar ele aqui por outro lado para o título não ficar separado do texto. Eu vou formatar todos os títulos primeiro. Então vou aqui, ó, mais um secundário. Vou dar uma acelerada para a gente não perder tempo com o que já foi mostrado. Formatei todos os outros e agora eu resolvi dar um foco aqui no final por causa dessa questão da referência. A referência, ela é um título primário, porém sem a numeração. Então eu vou ter que vir aqui e excluir essa numeração, ele vai ser centralizado. Notem que eu marquei como título, porque essa marcação de títulos aqui é o que o sumário vai entender. Então por isso eu devo marcar, porque as referências devem aparecer lá no sumário. E vamos então lá para o sumário. Aqui no sumário, é bem simples adicionar um sumário de forma automática. Nós vamos em referência, ter a opção sumário. Você aperta nessa setinha, daí vai aparecer essas opções. Pode ser o primeiro mesmo, sumário automático 1. É necessário fazer uma formataçãozinha básica, porque note que não está de acordo com o que está no texto. O sumário ele tem que ser fidedigno ao formato utilizado no texto. Os primários realmente são negritos e um caixa alta. Porém o terciário é negrito e até o tamanho das fontes aqui está distinto. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar tudo, colocar a formatação geral, que vai ser um Arial 12, com espaçamento entre linhas de 1,5, sem espaço antes ou depois, o alinhamento justificado e sem recuo. Ok, o básico é isso aqui. Porém, ainda falta ver a questão do negrito. Então, introdução, materiais e métodos é realmente negrito, caixa alta. Esse aqui é sem negrito, que é com negrito. E veja o detalhe, é necessário selecionar todo o texto. Olha, planejamento experimental. Isso aqui deveria ser maiúsculo. Resultados e discussões da mesma forma, deve ser maiúsculo, aqui está ok, os secundários são maiúsculos sem negrito e referências sem o número. Correto, está aqui o nosso sumário automático. Então veja que é bem simples, foi apenas em referências, sumário, inserir o sumário, vai vir automaticamente e tem essa questão de fazer essas formatações finais para adequar. Ressalto novamente, o título aqui, os títulos que aparecem no sumário devem ser idênticos aos títulos que estão contidos lá no texto. Só mais um detalhe, notem que aqui tem tipo um L em um cantinho. Isso aqui indica o alinhamento desses textos. Eu vou selecionar tudo e vou arrastar. Então para deixar tudo organizado, alinhadinho, bem certinho. Tranquilo? Como é um sumário automático, você pode vir com o botão direito, atualizar campo, e aí você pode atualizar o número de páginas, se por acaso você escreveu mais em alguma dessas seções, ou atualizar o índice inteiro, quando você escreveu novas seções, né, que é para essa atualização. Recomendo que esse sumário seja feito no final do teu trabalho, porque aí você já vai ter toda a estrutura pronta e apenas inserir aqui. Lembrando que para o sumário entender que são seções, nós utilizamos aqui essas ferramentas de estilos do Word. Então é a dica de hoje. Já convido vocês para assistir o nosso próximo vídeo, que vai ser exatamente como adicionar lista de tabela e listas de figuras, para que vocês formatem de acordo com o que a BNT exige. Um forte abraço, tudo de bom, tchau, tchau.